Olá para você que está assistindo e ouvindo aqui também o Pode Ser Café. Estamos aqui hoje para gravar um episódio muito especial. Esse episódio não tem número, então eu não vou falar o número de episódio, porque a gente está passando por um rebranding. Já falei isso em todos os episódios que a gente gravou. Estamos passando por um rebranding, então eu não sei que número de episódio que é esse, não sei quando que esse episódio vai sair, mas é um episódio muito legal que a gente está tendo aqui agora. A gente está com o Bruno aqui e também estamos com o Ettore. O Ettore todo mundo já conhece, né, Ettore? Mas dá um oizinho. Oi, gente, tudo bem? Acredito que você já deve me conhecer de episódios anteriores ou por conta do Pad Branding, mas meu nome é Ettore, já fui professora do Matheus e vou continuar sendo agora na pós. Tenho formação em publicidade, coordeno a pós em diversidade e inclusão e trabalho com marketing também. E estou vestindo uma camiseta que eu recebi hoje de alto valor com a nova marca do Café com Briefing. Para quem só está ouvindo, e você pode ver depois no YouTube, eu sugiro que você veja, mas estou com uma camiseta preta, estou adorando aqui essa nova marca e também depois eu vou beber dessa água, mas também estou com a minha com a minha térmica, que eu vou fingir que é café, mas é água, porque eu gosto, já bebi o meu tanto de café que eu posso hoje. E é E muito eu bom não estar paguei, aqui. não paguei para ele falar isso, gente. Exato, não pagou, gente. Tô fazendo isso de forma orgânica. E é muito bom estar aqui de novo com vocês e principalmente com o Bruno, um convidado de alto calibre. E aí, Bruno, cara, se apresenta. Primeiro, muito obrigado por ter topado participar aqui, por ter topado falar com a gente sobre esse assunto que a gente não vai dar spoiler agora. Spoiler, ó, falar spoiler é spoiler do assunto, né? Mas a gente não vai dar spoiler agora. Mas, cara, se apresenta, dá um oizinho, se apresenta pra gente. Primeiro eu quero começar dizendo que eu não ganhei nem camiseta nem garrafinha. Então, vim reclamar, deixar aqui minha insatisfação de não ter ganhado meu kit de boas-vindas. Brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com vocês. Podemos arrumar, hein? Meu nome... Ainda não recebeu. Ainda vou Ainda. cobrar meu kit até o fim dessa gravação. Bom, acredito que os ouvintes e quem esteja assistindo não me conhece. Meu nome é Bruno Dalu, eu trabalho há mais ou menos 15 anos com marketing de entretenimento. Passei aí por algumas casas que são conhecidas pelo público, como Sony Pictures, como a Warner Brothers, e mais recentemente gerenciando uma das áreas de parcerias na Amazon no Brasil. Prazer estar aqui com vocês. Vamos começar o bate-papo. Bora. Cara, assim, pra contextualizar, a gente gosta sempre de perguntar pras pessoas, pros nossos convidados, em alguns projetos que ele já trabalhou, sabe? Só pincelar alguns projetos mesmo, porque o que acontece? É muito doido que na publicidade, na comunicação no geral, né, as pessoas acabam conhecendo a arte na rua, né? Conhecendo a obra ali na rua, vendo as telinhas, mas não. Muitas vezes não sabem quem tá por trás daquilo, sabe? Então eu queria que você falasse sobre alguns projetos que você já trabalhou e qual foi a sua função, que aí a gente vai entrar no spoiler do episódio já também. Matheus, eu acho que o público mais pode se identificar são os projetos que eu trabalhei voltados ao audiovisual. Então, lançamentos de filmes em diferentes janelas, passando por cinema, o que em seu momento foi o home video, quando a gente ainda consumia conteúdo em mídia física como DVD e Blu-ray, e até agora, mais recentemente, nas plataformas de streaming. Mas alguns projetos que eu trabalhei ao longo desses anos, que se destacaram aí pelo awareness da marca frente ao público, desde o lançamento de Smurfs, passando pelo universo Marvel com o lançamento de Homem-Aranha, o último filme da trilogia Hobbit, até mais recentemente alguns projetos, como mais uma vez o lançamento do Senhor dos Anéis, agora disponível no Prime Video, o mais recente lançamento, a franquia Citadel. Esses são alguns projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo desses anos. Boa, Não, cara, muito massa massa. demais. Conhece todos, Héctor? Sim, Tá conheço. vendo? Conheço sim. Público-alvo, nossa. Estamos Exato, aqui. exatamente. Muito massa, Bruno. Sua experiência é muito legal. Eu vou agregar muito para a conversa. A gente queria começar um lado mais conceitual. Quem está nos ouvindo muitas vezes está na formação de publicidade, de comunicação, ou está no início de mercado. E aí a gente está cada vez mais com alguns conceitos mais formulados no mercado e que não chegam a todo mundo, né? Você fala que você trabalha com marketing de entretenimento, então explica pra gente, o que é marketing de entretenimento?
Vamos lá, e aí eu acabo respondendo o que ficou como um ponto pendente na última pergunta, que é qual foi o meu papel ao longo dessa trajetória toda nesses projetos que eu trabalhei. Marketing de entretenimento nada mais é do que toda e qualquer forma de promoção e comunicação ou de serviços e produtos relacionados ao mundo de entretenimento, e aí dialogando em diferentes universos, passando desde música, audiovisual, em suas diferentes janelas de comercialização, ou então produtos de consumo, qualquer outra marca que queira se relacionar e queira se integrar a esse universo. Cada vez mais, com hoje o vasto mix de canais de comunicação que a gente tem disponível ao alcance do consumidor e a segmentação, cada vez mais é de interesse das marcas se associarem a diferentes mundos para que a gente possa ganhar a atenção do consumidor e evitar a dispersão de comunicação. Dentro de alguns dos pilares que a gente pode trabalhar em marketing de entretenimento, projetos co-branded, em que existe o encontro de dois ou mais universos, duas ou mais marcas, num único conceito. Ou então, frentes como product placement, que é quando a gente vê a inserção e o uso de produtos em novelas, filmes, séries, sendo interagido diretamente pelos protagonistas daquele conteúdo, promoções com marcas terceiras, que é a associação de duas ou mais marcas, uma ação promocional que tem por fim atingir diferentes objetivos de negócio de acordo com as empresas que estão entrando naquele contrato mútuo. São diferentes, ou até mesmo quando a gente fala de endosso de talentos, endosso de artistas, a vinda de artistas para o Brasil, para a promoção de determinado produto ou serviço, e ações de patrocínio. Ao longo desses anos, eu gerenciei as possibilidades de parceria entre marcas, então aí navegando um pouquinho por todos esses universos, mas meu grande foco ao longo desses últimos anos acabou sendo o que a gente está falando aqui de ações co-branded, então como trazer duas ou mais marcas numa campanha única, ou então as ações promocionais com seus diferentes fins comerciais. Héctor, eu sei que essa parte era sua, mas eu vou interromper aqui porque surgiu uma dúvida. Cara, ontem eu tava batendo um papo. Aí, ó, outro spoiler. Eu tava batendo um papo com o Márcio, o fundador do Galaxy Pay, num outro podcast. E a gente falou muito sobre a história da empresa e como as coisas mudaram de quando ele fundou até o momento atual, sabe? Até atualmente. E aí eu fiquei com essa pulguinha na orelha aqui. Cara, você falou que você tem muito tempo de experiência já passou por diversos canais. Mudou muito a forma de se fazer marketing para essas produções, enfim, ao longo desses anos? Mudou de maneira drástica ao longo dos anos. Quando a gente olha 15 anos atrás, e aí também pontuando que cada janela de comercialização de conteúdo audiovisual tem um foco específico. E a primeira janela, sendo a janela de cinema, é a janela responsável pela criação daquela propriedade intelectual, muitas vezes. Né? A criação da marca vem a partir do lançamento de cinema. A partir do conhecimento da marca por parte do consumidor, em outras janelas, o foco de marketing, o foco estratégico de marketing vai ser outro. Quando a gente olha 15 anos atrás, quando a gente avalia o cenário de mix de canais disponíveis para comunicação e marketing, o mundo era muito diferente. A Uhum. televisão acabava desempenhando um papel que ainda desempenha até hoje, crucial, quando a gente fala de massificação de comunicação, de chegar na casa dos consumidores. A TV aberta desempenhando um papel muito relevante, tanto em awareness de marca quanto em conversão da marca, em comercialização de serviço ou produto. E hoje a gente trabalha diferentes nichos, diferentes segmentos através de uma pluralidade de canais. Muitas vezes, determinadas propriedades intelectuais não são mais construídas com apoio de massificação de comunicação como TV aberta. Muitas vezes, a estratégia toda de marketing pode ser desenhada exclusivamente com canais online, chegando com uma estratégia de segmentação a quem é o público-alvo, quem é o target primário daquela campanha que de fato vai ter afinidade com aquele lançamento. Então hoje acaba abrindo muito mais, né? Se abre muito mais o mix de opções que a gente tem. Por sua vez, a granularidade de dados que são levantados a partir de cada uma dessas campanhas, cada uma das execuções de campanha, também fazem com que a gente tenha uma maneira diferente de olhar o consumidor, o comportamento do consumidor e como chegar com a mensagem correta até ele. Eu acho isso muito fantástico. Eu me formei 10 anos, há 10 anos. E daí, ouvindo você, eu fiquei pensando, nossa, a gente falava tão pouco sobre
um mix de canais que não fosse apenas o que a gente estava acostumado a ver, né? Ou seja, a gente falava sobre mídia massiva, estava começando a se falar mais de mídias sociais, mas hoje o potencial criativo que a gente tem de estrategicamente conversar com diferentes públicos é muito alto. E eu falei conversar propositalmente, porque não é simplesmente colocar ali uma marca com um final publicitário mais clássico de anúncio, mas é você trazer o entretenimento, é você trazer a informação, é você trazer a diversão, que para mim isso é fantástico. Essa, né, Matheus foi meu orientando no TCC, né, da gente falar Uhum. sobre essa hibridização que Matheus também e o grupo dele falaram, né? E isso é muito mais vantajoso para uma marca, não só em nível de marketing, mas também em nível de branding, levando em conta que a gente está trabalhando ali com a emoção das pessoas e fazer com que elas não pensem num produto, numa marca, apenas como algo que vai ser entregue ali e vai acabar, mas como uma experiência contínua que vai continuar mexendo com o nosso coração, né? Então, ouvir você falando assim de quanto isso mudou me faz também pensar em como o marketing, a publicidade, a comunicação mercadológica, felizmente mudou nesse sentido, né? Você- Eu me senti um Endosso o que pouquinho. você pontuou, e realmente, quando a gente olha nesses 15 anos que se passaram, a receita do bolo era a mesma. As campanhas de comunicação para a criação de uma marca estavam destinadas à televisão aberta, a gente naquele momento nem TV paga tinha, jornal, rádio, revista, outdoor. Acabou. Simples assim. Numa via única, em que as marcas se comunicam com o consumidor final sem nenhuma interação. E hoje você bem pontuou, Ettore, as marcas estão abertas no espaço de diálogo mútuo, é um caminho de duas vias. Então, é uma interação com o consumidor que há 15 anos atrás nunca existiu. Isso vale para o bom e também para o ponto de atenção. Oh, vocês comentaram sobre isso, e aí eu comecei a tentar lembrar um pouquinho de como que era antigamente, né? Então, eu lembro, assim, eu lembro de alguns filmes que eu assisti no cinema anos atrás. E o filme que eu lembro que eu assisti no cinema foi Homem-Aranha 3, aquele do Sam Raimi, da primeira trilogia, né? E eu lembro que as publicidades na televisão eram aquilo. Teaser, trailer, dia tal nos cinemas. Cara, tem tanto tempo que eu não vejo isso na televisão. Não sei se sou eu que não tô assistindo televisão, ou se realmente não tem mais. Mas tem tanto tempo que eu não assisto, não vejo isso. Eu ia te falar isso, talvez você não seja mais o público-alvo que seja impactado Aham. pela campanha em TV aberta. Ainda existe, Matheus, a TV ainda desempenha um papel muito importante. Quando a gente fala de um país como o Brasil, com 200 milhões de habitantes, não é toda a população que a gente tem em território nacional que tem acesso à internet de alta velocidade, que tem acesso a aparelhos de telefonia móvel. Então, a TV aberta ainda desempenha um papel muito importante quando a gente fala na criação de uma marca e como comunicar essa marca na casa de todos os brasileiros, na grande maioria dos brasileiros. Então, ainda existe, mas, de novo, não é mais uma estratégia única, já não é mais a receita do bolo aplicada para toda e qualquer marca que vai ser construída. Isso vai realmente mudar de acordo com o posicionamento daquela marca e, principalmente, com o público-alvo que a marca quer se relacionar. Bruno, você sente uma resistência? Você falou, né, que você já trabalhou com marcas grandes, mas não especificamente sobre com as marcas que você trabalhou ou trabalha, mas pensando de forma geral no mercado, até pensando nas marcas que são menores. Você acredita que a ideia de marketing de entretenimento já está evidenciado para as marcas? Elas entendem a importância, elas percebem que isso é um movimento que não é uma tendência, mas que chegou para ficar? Ou você vê ainda um certo desafio de convencer, olha, não é só produzir anúncio, não é só fazer o pacotinho clássico, a gente pode inovar, e claro que com a inovação vem riscos, como você falou, tem o lado bom e o lado ruim do diálogo. Eu particularmente sempre vejo os lados mais potentes do diálogo, mas você acredita que o mercado ele já está mais avançado nessa discussão e na aceitação por parte das marcas ou não? É um processo ainda que está caminhando? Eu vou te responder pela minha experiência trabalhando com diferentes marcas ao longo desses anos todos. Há uma aceitação muito maior nas possibilidades de associação. E aí eu não falo nem só com o universo de marketing de entretenimento, não, mas também entendendo a potência que as ações de parceria têm na amplificação de comunicação, na expansão de comunicação até diferentes bases e públicos distintos. Ao longo desses anos,
a aceitação pelas marcas ficou mais clara, o interesse começou a se mostrar mais evidente, mas isso também vai depender muito quando a gente fala de qual vertical aquela marca está alocada, qual universo que aquela marca quer trabalhar. Muitas vezes, e principalmente quando a gente fala de ações de criação de awareness, né, de ações ou então campanhas que tem como principal foco e objetivo ter aquela marca dialogando com o consumidor, ou estar presente no dia a dia do consumidor, marketing de entretenimento acaba sendo uma ferramenta de extrema relevância e muito eficaz. Afinal de contas, é a maneira mais orgânica de dialogar com o consumidor no momento de lazer e ócio. Ele não está sendo impactado no intervalo comercial. E aí a gente evita a dispersão de comunicação, aumenta os índices de engajamento e aceitação da marca. Agora, claro, existem marcas e produtos que trabalham em verticais, categorias específicas que talvez não faça sentido ter essa integração com o mundo do entretenimento. Né? Então, isso depende muito quando a gente fala do posicionamento, qual a marca em si, qual a indústria, qual a vertical que ela está alocada. Mas, de maneira geral, pela minha experiência, realmente o mercado parece ter tido uma aceitação muito maior e um interesse maior. Principalmente quando a gente olha nos últimos anos a retomada de grandes franquias, os spin-offs de franquias já construídas e o interesse de marcas em se associarem a esse universo. Um universo que já tem uma base de fãs, um legado construído ao longo de anos. Né? Então, além do mais, quando a gente fala, né, retomando e amarrando um pouquinho com o começo dessa conversa, dessa variedade de canais que a gente tem hoje, a entrada da internet, o papel que os influencers desempenham nisso, cada vez mais desenvolvimento e criação de conteúdo e conteúdo co-branded ganhou relevância no dia a dia das marcas. Né? Então, isso passa a ser parte do plano estratégico e quando a gente olha por esse ângulo, a associação com marketing e entretenimento também passa a ganhar mais potência. Pegando o que você falou agora sobre o co-branded, fala um pouco pra gente como é desenvolver uma ação co-branded. Parte a iniciativa de uma marca, ou as duas já estão um pouco alinhadas? Como que é essa avaliação, se de fato compensa fazer essa parceria em análise de valores ou não? Mas para além dos valores, que a gente sabe que é muito importante, já que a gente está falando sobre branded, né, co-branded, qual que também são os riscos de se associar, né, a uma marca se associar a outra, e mais do que isso, como que isso também é pensado em nível financeiro, né, de potencializar mesmo a parte de divulgação do produto, da marca, para além da parte de serviço, para além da parte de branding, mas para a parte de serviço e produto mesmo. Bom, vamos lá, vou te responder pisando em ovos. Não existe uma fórmula que se aplica para todas as negociações, para todas as campanhas, mas enquanto essência, e a essência desse modelo de negócio é ser tailor-made, né? Ser desenhado para aquela marca, para aquela ação, para aquele público. E até por isso que não existe uma fórmula que vai se aplicar para todos esses exemplos que a gente hoje vai poder discutir. Mas de maneira geral, quando a gente olha conceitualmente, esse trabalho começa com uma definição estratégica do entendimento de uma dessas marcas antes desse encontro, desse primeiro contato comercial para o desenvolvimento de uma campanha de marketing. É o entendimento estratégico do alinhamento de posicionamento de marca, de alinhamento de público-alvo, se os objetivos estão ou não alinhados naquele momento entre aquelas duas marcas. Então, ao desenhar a estratégia, todos esses pontos devem ser levantados, questionados e respondidos. A partir da definição de qual é o mapa de parceiros a serem prospectados, existe um viés muito comercial nesse trabalho de prospecção, de entrar em contato com diferentes marcas, de agendar reuniões, de sentar para tomar um café, apresentar as ideias e o entendimento. Isso é crucial, porque também como essência, quando a gente fala das ações com branded, a essência é que seja um modelo de negócio ganha-ganha. O entendimento dos diferentes objetivos de negócio dentro daquele ano fiscal, com as empresas que estão envolvidas naquele acordo, é de extrema importância para entrar, então, num caminho único, numa estratégia única que vai poder trazer resultados para essas duas ou mais marcas envolvidas dentro dos objetivos que cada uma delas vai ter naquele ano fiscal. Esses objetivos podem variar de maneira infinita, desde alavancar o ticket médio, queimar estoque, criação de awareness da marca, reposicionamento da marca, entrar num outro universo quando a gente fala de expansão de público-alvo. Então,
Esses alinhamentos devem ser feitos no momento de prospecção e negociação, e aí, a partir daí, a validação da campanha é todo desenrolado, que a gente já está mais do que familiarizado com o trabalho de desenvolvimento criativo, os vai e vem de aprovação, lembrando que existe aqui uma camada de complexidade ainda maior, porque a gente não está falando de um cliente com uma relação única com sua agência, mas sim múltiplas agências trabalhando com, então, múltiplos clientes, diferentes pontos de vista, diferentes posicionamentos de marca, diferentes guides de cada uma dessas marcas envolvidas. Mas, de maneira geral, quando a gente olha esse momento de implementação e execução, é muito similar ao que seria o desenvolvimento de uma campanha, mas o que realmente diferencia esse trabalho da união dessas marcas num universo único é o entendimento de como isso pode beneficiar, como você pontuou, como isso pode impactar de maneira negativa nessa associação. Quando a gente fala do universo de audiovisual, de cinema, sem trazer nenhum título específico, quando a gente olha gêneros que podem ser comercializados e associados com diferentes marcas, a gente tem desde o universo das franquias, que, de novo, né, por sua natureza, trazem uma base de fãs já construídas, muitas vezes são marcas que já são powerhouses, que estão aí no mercado há muitos e muitos anos. Por outro lado, a gente pode trabalhar em apostas de criação de novas franquias, e é uma aposta da marca que se associa também de entrar nesse barco conjuntamente. Por outro lado, a gente tem um gênero como o terror, que pode ferir uma marca quando ela se associa a uma história de um psicopata, por exemplo. Então, o entendimento, o alinhamento é super importante. Agora, claro, quando eu estou falando de filme de terror, isso pode ferir uma marca, como pode beneficiar. A gente está falando de eventos de horror, por exemplo, dos parques temáticos. A associação com esse universo faz todo sentido naquele momento para a marca, com o público que está sendo trabalhado naquele momento. Então, de novo, não é uma fórmula que se aplica a tudo, é sempre um caso específico, não é um caso isolado, mas é um caso a caso que a gente leva em consideração no desenvolvimento estratégico. Bruno, você comentou, você pincelou, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, sobre alguns filmes, tá até aqui no roteiro, os filmes que são nostálgicos, né? Os filmes que estão voltando agora, a gente tem reboots, a gente tem, enfim, diversos filmes aí que já fizeram sucesso anteriormente, que são feitos novamente, franquias, enfim, a gente tem diversas possibilidades aí. E, cara, principalmente falando desses filmes nostálgicos, a gente teve uma pergunta, o Héctor, inclusive, com essa pessoa, a Ana Paula, ela perguntou pra gente qual que é o público, o real público desses filmes. Então, assim, a gente tá fazendo algo para uma geração Z, que tá sendo adaptado para essa geração Z, algo que era antigo, ou a gente tá fazendo algo pra galera que viveu aquilo antigamente, sabe? Então eu tô mencionando aqui filmes como Rei Leão, por exemplo. A gente teve a gente trouxe o Rei Leão, né? Um reboot do Rei Leão. Eu esqueci a palavra certa, né? Live action do Rei Leão. Então, pra quem que é esses filmes? Pra quem são esses filmes? São pros dois públicos? É pro primeiro público, que é o público mais antigo? É pra essa galera mais nova, pra ela viver essa experiência também? É uma boa pergunta e que me encurrala no conceito de confidencialidade que eu não posso abrir em nome das empresas que eu trabalhei e trabalho até hoje. Mas, e de novo, né, assim como a gente estava falando agora das ações co-branded, não existe uma fórmula única. De maneira geral, quando a gente fala desse conceito de reboot de franquia, muitas vezes o propósito é trazer de volta gerações que já são familiarizadas com aquela marca. Em alguns casos, a geração que há 20, 30, há 30, 40 anos atrás que assistiu aquele conteúdo, hoje já podem ser tios, pais, e eles levam, por sua vez, novas gerações a vivenciarem conjuntamente o que para eles foi importante naquele momento. Mas as campanhas, quando a gente vê a veiculação, nos dão indícios muito claros de qual é o propósito e o principal objetivo, quando a gente vê como a marca se posiciona. Ela se posiciona de maneira completamente nova, ela se posiciona no mercado quase como se fosse uma nova marca e claramente chegando aí a uma nova base de consumidores que podem não estar familiarizados com aquela propriedade intelectual, ou elas trazem elementos que remetem pílulas do passado e como o passado se amarra com aquela nova marca, com aquele novo posicionamento. E aí talvez a campanha pode nos dar indícios de que parte do objetivo é trazer de volta quem já assistiu e agora levar a nova geração. Mas sempre um projeto de expansão, né? Quando a gente fala de, principalmente, comercialização
em cinema, que como consequência vai ser comercializado na janela de home entertainment, na janela de televisão paga, na janela de televisão aberta, na janela de streaming. Toda essa corrente tem como objetivo uma criação forte, uma propriedade intelectual que vai poder então ser comercializada em diferentes momentos. Então, a massificação, quando a gente fala de franquias, de comunicação, de criação, de awareness, é super importante. Perfeito, perfeito. Cara, uma coisa que eu fiquei pensando aqui nessas perguntas, não sei se você vai conseguir responder também, mas vamos lá, o não a gente já tem. Cara, isso facilita a forma de trabalhar? Porque acontece, cara, eu gravei um vídeo sobre isso, porque quando você já tem um público que ama determinada coisa, na teoria, é você trazer isso para os cinemas, por exemplo. Vamos falar de cinema aqui. Então, o exemplo que eu dei no vídeo que eu gravei foi Dragon Ball. No Dragon Ball, a gente tinha um público que já amava Dragon Ball, mas quando foi pro cinema, o público começou a odiar e o povo odeia o filme do Dragon Ball até hoje. E ninguém fez um novo filme, sabe? Então, a gente pode levar para esse lado aqui também. Mas, que foi mais difícil, né? Ficou mais difícil, não foi legal e tudo mais. Mas você acha que já ter um público que ama aquilo facilita esse trabalho ou bota um peso nas costas do tipo, pô, eu não posso errar de jeito nenhum. Se eu errar aqui, fudeu, sabe? Recentemente a gente tem The Last of Us, do que o público tava do tipo, faz exatamente o que foi feito no jogo que vai ficar perfeito. Era isso que o público queria, sabe? O que eu vi do público falando era exatamente isso. Mas, como que você entende isso, cara? É uma faca de dois gumes. Por um lado, trabalhar com uma propriedade, com uma marca já construída, que tem índices de awareness altos, né, que já existe uma base construída de fãs, que já existem nichos que se relacionam diretamente com aquela marca, por um lado, acaba trazendo uma força muito grande e uma expectativa muito grande também por parte do consumidor que já é fiel àquele universo. Por outro lado, as marcas que já estão no mercado há muitos anos, marcas que foram construídas, e a gente pode até daqui a pouco falar de Barbie, que está sendo esse fenômeno. A Mattel construiu essa marca há anos atrás. Barbie é a marca que é porque ao longo de tantos e muitos anos ela foi sendo construída e mantida dentro de policies que mantêm a marca preservada, né? De maneira como principal regra aqui, a marca não pode sofrer nenhuma alteração, a não ser que o proprietário daquela marca, a não ser que a Mattel ao longo dos anos queira reposicionar a marca, queira chegar a um novo público, mas quando a gente fala de franquias, universo de cinema, né, trazendo o universo Marvel, o universo DC, mesmo o universo de franquias infantis, Barbie mais uma vez, bom, mas elas são as marcas que são, porque ao longo desses anos todos, elas construíram um posicionamento muito forte, muito sólido, frente ao consumidor e frente ao mercado. E é por conta disso que o grande desafio de trabalhar com grandes franquias e marcas já construídas, são as limitações que o marqueteiro pode vir a encontrar ao trabalhar com essas marcas. Quando a gente cria uma marca nova, a aposta de uma nova franquia, o conceito de flexibilidade é muito maior, é muito mais amplo, né? A gente tem mais liberdade ao construir aquela marca. Trabalhar com uma marca muito forte, ela vem acompanhada de uma série de policies que muitas vezes são muito restritas. E que, de novo, isso não é negativo, porque é isso que faz a marca ser o que ela é. Mas para um gestor de marketing, muitas vezes isso acaba sendo um grande desafio. Perfeito, cara. Pode falar, Ettore. Não é o que eu fico pensando a partir do que você tá comentando, Bruno. Vou viajar, tá? Mas, ó, durante muito tempo, nós, pessoas, fomos cobradas de sermos muito coerentes, com identidades muito fixas e tudo mais. Hoje a gente já prega que a gente não, que a gente é múltiplo, que a gente é fluido e tudo mais. E eu acho curioso que as marcas ainda são cobradas de terem um posicionamento, de terem um propósito, de terem valores muito fixos e muito coerentes no decorrer do tempo. Apesar disso, eu tô sentindo que a gente tá começando a viver uma inflexão, um movimento de mudança, em que as marcas elas estão se permitindo, com muito cálculo de risco, terem um pouco mais liberdade de mudarem. E eu acredito que isso tem a ver com que tudo que você tem falado aqui na nossa conversa, da gente se inserir em novos universos, da gente
conversar com outros públicos, né? Isso também tem objetivos comerciais. A gente sabe disso. Daí eu vou fazer uma pergunta que eu nem sei se faz muito sentido, mas eu vou fazer. Você acredita que a possibilidade de flexibilização das marcas vai acontecer com mais força a partir de agora? Ou você acha que a tendência é que a gente fique cada vez mais restrito por um controle da marca, já que as pessoas são tão livres, já que o mundo está com tanta crise, já que a gente está vivendo essa loucura, não, as marcas elas vão me dar segurança. Eu sei que eu posso confiar naquela marca, então com ela eu consigo segurança. O que você acredita? Que a gente está indo para um caminho de mais flexibilidade ou talvez de menos flexibilidade do que as pessoas esperam das marcas e de como as marcas estão lidando com o que as pessoas esperam delas? Eu vou te responder separando minha resposta em dois pilares. O primeiro deles é o mundo que estamos todos inseridos, né? Tanto consumidores quanto marcas. E as marcas precisam acompanhar a evolução que o mundo, ao longo desses anos, tem mudado. O mundo está mudando, as marcas têm que mudar, elas têm que acompanhar. E quando a gente fala no conceito de pluralidade, de diversidade, de equidade e inclusão, quando a gente amarra isso ao universo de audiovisual, faz todo sentido que o consumidor, até com propósito comercial, possa se identificar naquela marca, possa se identificar naquele conteúdo. Isso é muito importante. Mas isso também traz um valor de marca que é de extrema relevância. E hoje as marcas têm um peso político. E aqui eu não estou falando de política, não estou falando de governo, eu estou falando de um posicionamento de como essas marcas olham para a humanidade como um todo, como elas enxergam os valores no mundo em que elas estão inseridas, né? Então, uma marca que acaba abraçando diferentes causas que hoje são discutidas pelo mundo em que vivemos, é uma marca que, por sua vez, pode se abrir a novos universos e muitas vezes também pode se fechar a específicos segmentos. Mas a maneira como ela se posiciona é de extrema importância. E hoje uma marca que não se posiciona não mais sobrevive no mundo em que a gente está. A gente, no começo dessa conversa, falou que marcas hoje no universo de redes sociais estão ali expostas por uma interação, por um diálogo com o consumidor final. O posicionamento também faz parte disso. E, mais uma vez, não estou pontuando posicionamento político em relação ao governo, não. De como essas marcas enxergam o mundo, de como elas lidam com questões que estão sendo debatidas e discutidas pela sociedade. Por outro lado, pilar 2, quando a gente fala de flexibilização da marca, existe a atualização das marcas, renovação das marcas, reposicionamento de marcas e elemento de marcas que eu, como um gestor, muitas vezes questionaria o porquê. Exemplo, acabamos de pontuar a Barbie. Vocês, como consumidores e gestores de marketing, conseguem enxergar a Barbie sem associação à cor cor-de-rosa? Como posicionamento dessa marca, que foi construído ao longo de tantos anos. Isso não significa que não deixa de ser uma marca que dialoga com um público plural, que não é por conta do cor-de-rosa que ela não vai se posicionar como uma marca que visa a pluralidade, que visa a equidade, que visa a inclusão. Mas existem elementos, específicos elementos daquelas marcas que ao longo de tantos anos que foram construídos, que se esses elementos não são preservados, se eles são descaracterizados, eles podem descaracterizar a marca, né? Então, quando a gente fala de flexibilidade, existe um cuidado muito grande em como a gente também consegue manter o que o consumidor tem como associação, o que remete experiências, muitas vezes, visuais, auditivas, emocionais, da relação que o consumidor construiu com a marca ao longo de tantos e tantos anos. Então, eu como gestor, sou o primeiro a apoiar a atualização das marcas, das suas corporações, mas quando a gente fala de posicionamento é uma coisa, quando a gente fala de flexibilização de como usar aquela marca de uma outra maneira, acho que tem elementos que a gente tem que sempre levar em consideração pela percepção e ângulo do consumidor final. Boa. Só contextualizando para as pessoas aqui que estão só ouvindo, quando ele perguntou sobre se a gente enxerga Barbie sem o rosa, a gente balançou a cabeça negativamente aqui, tá? Esquecemos que a gente está gravando para as duas coisas. Pode continuar, Héctor? Ai, amei sua resposta, Bruno. Muito boa. É, e é isso, é a preservação de uma essência, né? E quando a gente fala sobre memória de marca, lembrança de marca, tem vários pontos que são
sociais, que são de valores, que são estéticos. E que se a gente não traz isso, é isso. Pra que trabalhar então lembrança de marca, né? E a gente sabe que a lembrança ela tá ligada ao afeto. E a gente quer que as pessoas amem marcas, né? As marcas que a gente trabalha, a gente quer que elas sejam amadas, né? Eu fugi do roteiro, gente, desculpa, mas assim, eu não podia perder essa pergunta, tá? Mas Pois aí é, a ainda gente tem uma outra aqui também, vai lá. fora do roteiro. Cara, com sua experiência, com o que você pode falar, eu queria saber se vamos lá, por exemplo, a gente enxerga muito marcas deveriam se unir quando elas geralmente já têm algo em comum. A gente vai falar daqui a pouco como Azul e Smurfs, né? Que foi Uhum. um projeto que você participou. Mas, cara, e quando rola das marcas, elas cada uma tem algo muito peculiar? Vou te dar um exemplo, tá? Aí eu quero saber o seu ponto de vista sobre isso. Do tipo, sei lá, vamos supor, Barbie e Nubank. Barbie é conhecida por ser rosa, Nubank é conhecido por ser roxo. Os dois têm isso muito forte. Você enxerga que isso é uma parceria que é impossível de acontecer? Ou você acha que, tipo, seria um lado, vai ter que ceder, ou dá pra adaptar? Como que você enxerga isso? Não, de maneira alguma é um empecilho. E lembrando, né, deve ser uma associação ganha-ganha. O que se ganha, é claro que algum ponto de afinidade deve existir, e a gente vai agora passar por alguns deles. Mas o que se ganha vai de acordo com o objetivo daquelas duas marcas. Seja criação de awareness, seja reposicionamento de marcas, seja aproximação ao novo público. Eu não tenho a resposta do Nubank dentro desse exemplo que você trouxe. Agora, algum ponto de afinidade deve existir. Essa afinidade pode transitar entre afinidade de público-alvo, afinidade de posicionamento de marca, afinidade de momento de expansão, alguma afinidade deve existir. Agora, nenhum desses pontos em comum que as marcas vão encontrar num projeto de parceria necessariamente está ligado aos elementos criativos daquela marca. Então, até quando a gente fala do conceito co-branded não é apenas a pura e dura inclusão e união de duas marcas. É o desenvolvimento de um terceiro ecossistema, que é como essas duas marcas, conjuntamente, vão desenvolver uma nova identidade visual, mantendo o que elas têm enquanto guide de marca individual. Então, não é um obstáculo de maneira alguma. Eu acho que é aí a magia do gestor de marketing, de saber usar o jogo de cintura, tentar trazer soluções, de novo, que estejam alinhados aos objetivos das marcas, para, de fato, com o apoio de criativos, de mentes pensantes, desenvolver um universo novo, em que aquelas duas marcas se encontram. Boa, depois disso. Cara, então como que você enxerga isso das empresas, elas precisarem ter o maior alcance, mas elas não têm controle em um mundo digital? Cara, o falecido Twitter, né, o X, ele e as outras redes sociais também, eles não dão para a empresa essa possibilidade de controlar tudo que é falado ali. Então, cara, como que as empresas fazem isso? Como que as marcas fazem isso do tipo, pô, eu preciso que eu seja o mais falado possível, igual aconteceu com Barbie, precisava de ser o mais falado possível, mas não pode ferir nada do que eu quero, não pode criar uma narrativa que é contra o que eu quero, e a gente acabou de falar sobre marcas, elas terem algumas coisas que são, que alicerçam aquela marca, né? São coisas que são imutáveis ali. Cara, como que você enxerga isso? E como que você acha que é possível fazer isso? Bom, não é possível, né? Ninguém tem controle em cima do comportamento do usuário na internet. Como você disse e bem pontuou, é um mundo sem lei. Da mesma maneira que pessoas são canceladas e elas voltam a existir de uma hora para outra, o mesmo pode vir a acontecer com marcas. O que as marcas devem fazer, e esse é o papel do gestor de marketing que está ali olhando a interação no universo de redes sociais, é se atentar à maneira de se comunicar com o consumidor final nas respostas, nos posts, para que tudo esteja alinhado com o seu guideline de marca, com a sua proposta de valores. Essas são as rédeas que vão pautar a maneira como aquela marca vai se posicionar numa interação com o consumidor final. A gente vamos aqui falar de uma fanpage de Homem-Aranha, que foi um dos exemplos que a gente trouxe. Homem-Aranha, numa resposta a uma interação com o consumidor final, nunca vai usar palavrão, nunca vai ser agressivo. Isso fere o que ele tem enquanto personagem, enquanto marca. Né? Então, os guidelines da marca pautam a narrativa. Mas controle sobre o que é falado, sobre o que é dito,
Não há. Existem ações para mitigar, combater o que pode estar sendo dito, falado, o papel de imprensa, né, o papel do gestor de PR também é super importante em construir uma narrativa sólida e coerente para com aquela campanha como um todo, ou então dentro de como aquela marca se posiciona frente ao mercado, seja B2B ou B2C, mas controlar o que o consumidor pode vir ou não a falar, esse é o mundo sem lei. Agora, Pois é. claro, para um gestor de marketing que toma suas decisões em cima de dados, falar bem, mal, o que está sendo dito é de extrema importância. Muitas vezes, o que está sendo dito, mesmo que de maneira negativa, pode ajudar a que o time de marketing, que as agências de marketing que estão trabalhando o desenvolvimento, a criação daquela marca, o reposicionamento daquela marca, seja a estratégia qual for, a reajustar os ponteiros se necessário. Então, são indícios que no passado a gente só tinha fazendo sessões de pesquisa com consumidores, com uma pequena amostragem de consumidores. Hoje a internet nos proporciona uma coleta de dados no universo muito mais amplo. Então, acho que é saber utilizar da maneira mais positiva o feedback do consumidor final dentro desse mundo que ainda não tem tanta lei. Perfeito. Cara, aqui a gente comentou um pouquinho sobre o seu trabalho dentro de Smurfs e Azul, né? Cara, contextualiza pra gente como que foi, o que você pode falar sobre isso. Conta pra gente um pouquinho. Sim, esse é um projeto que eu particularmente tenho muito carinho. Muitos anos já se passaram. Eu tive a oportunidade de gerenciar esse projeto em 2011, no momento em que a Sony Pictures estava lançando essa nova franquia dos Smurfs. Até então, Smurfs tinha sido um desenho animado exibido pela TV Globo na programação matinal do Show da Xuxa na década de 80. Anos se passaram até que em 2011 houve esse reboot da marca, lançando então na janela de cinema uma nova proposta. Os Smurfs em CGI, em animação gráfica, interagindo com seres humanos no mundo real. O que a gente viu pela primeira vez no cinema, pelo menos que eu me lembro na minha experiência como consumidor, em Roger Rabbit, na década de 90. Então era uma nova proposta de um novo mundo com os mesmos personagens. Então, boa parte do objetivo que a gente tinha, e aí amarrando com o que a gente falou no começo dessa conversa, era trazer de volta quem já era familiarizado com Smurfs, assistindo e conhecendo a marca pelo desenho animado da TV Globo na década de 80, voltando agora para a sala de cinema, por sua vez, muito possivelmente com seus sobrinhos, com seus filhos, e aí apresentando boa parte do que é esse universo representativo naquele momento, agora para uma nova geração. A criação de marca, apesar de Smurfs já ser uma marca construída, existia um objetivo muito grande de massificação da comunicação, de chegar a diferentes públicos, de trazer associações de marca que pudessem trazer ainda mais peso para aquele lançamento naquele momento. Era um lançamento evento, era uma das maiores apostas daquele ano para a distribuidora. E as associações com marcas como McDonald's, como Azul, foram super importantes para que a gente pudesse endossar ainda mais a força que aquele lançamento tinha, a força que aquela marca tinha. A associação com a Azul, por questões óbvias, fazia todo sentido desde o início. Nas sessões de brainstorm, o nome da Azul surgiu logo nas primeiras discussões. A gente está falando de uma marca que se posiciona como uma marca azul, com personagens de cor azul, num mundo que o azul entra como um elemento diretamente associado àquela marca. Mas não apenas esse era o ponto de coerência que a gente tinha com o encontro dessas duas marcas. Na verdade, Smurfs era lançado no início de agosto, o que, como consequência, tinha sua campanha de marketing e comunicação toda implementada ao longo do mês de julho, mês das férias escolares. Por sua vez, a Azul, que vende lazer, que vende viagem, através da Azul Aéreas ou Azul Viagens, também estava trabalhando a comunicação dos seus pacotes de viagem, de passagens com promoções específicas para as férias da família em julho. Então fazia todo sentido naquele momento a união dessas duas marcas, buscando realmente a amplificação da comunicação, a amplificação dessas bases de consumidores impactadas por uma campanha co-branded, no universo em que os Smurfs voaram pela Azul pela primeira vez. Isso se desdobrou em diferentes frentes, desde campanhas co-branded, com mídia impressa, com
paid media e social, ações que a gente teve, os personagens literalmente voando dentro da aeronave da Azul, o Smurf encontrando a Smurfette quando ele chega no aeroporto, com uma proposta de viralização de conteúdo, de gerar um conteúdo que tivesse algum tipo de identificação com o consumidor final e com a experiência que ele ia viver ao voar com a Azul. E trazendo toda a força daquele lançamento naquele momento. Então, de fato, foi um case que, de novo, eu tenho muito carinho ao longo da minha carreira e que fazia todo sentido, em diferentes frentes. Tanto com a afinidade público-alvo que a gente tinha, a afinidade que a gente tinha na sazonalidade das campanhas e como aquelas duas marcas se encontravam também enquanto posicionamento. Cara, perfeito. Assim, eu lembro dessa campanha e depois que você entra na faculdade, você tem um olhar totalmente diferente de tudo que você já viu na sua vida, né? Então, mas é muito louco de perceber que esse olhar ele não mudou tanto do tipo, pô, na época que eu vi isso, eu tinha 11 anos, 12 anos e pra mim fazia muito sentido das duas coisas azuis, né? E hoje em dia ainda faz, quando eu entrei na faculdade, eu continuei percebendo aquilo, porque tem muita coisa que você vê e depois você fala, sério que rolou isso? Rolou essa campanha realmente? E cara, continua realmente fazendo muito sentido, então eu achei muito massa isso. Tá vendo, Eu- Matheus? Marqueteiro desde criança. desde criança, tá vendo? No DNA. Já conhecia, eu já sabia de tudo que tava ali. Cara, eu tenho uma outra pergunta rapidinha, rapidinha, prometo que é rápido, que Diga. é a questão de trazer essas pessoas, esses atores, quando no caso filmes, né? Trazer os atores para eventos, para o último que a gente teve foi o Chris Hemsworth participando do Podpah. Foi uma coisa assim, que eu falei assim, sério que ele foi? Que coisa louca. Cara, isso ah, ajuda muito na divulgação, isso no marketing em si, isso é uma estratégia pensada lá do começo, porque o que acontece? Quando eu vi isso, essa questão do Chris, o Igão, né, que é host do Podpah, ele falou assim que ele estava no Brasil e surgiu a possibilidade dele falar no Podpah, sabe? Então, pelo que eu entendo, pelo que eu imagino, talvez eles não saíram dos Estados Unidos, ele é britânico, né? Acho que ele é britânico. Talvez eles não saíram de lá com isso mapeado, com isso pensado, sabe? Mas chegou aqui e enxergaram uma oportunidade. Você consegue falar pra gente como que funciona isso? Se isso tudo realmente já é mapeado, se isso já é pensado, se surgem oportunidades, enfim. Surgem oportunidades, sem dúvida, eu não posso falar pelo Chris Hemsworth. O que eu posso te dizer é que, como toda e qualquer ação de marketing, nada é ao acaso, tudo é muito bem pensado, planejado. E ai de um gestor de marketing que faz com que a execução vá acontecendo sem planejamento. É um erro Uhum. brutal. A vinda de atores para o Brasil tem um propósito muito claro, que é a geração de conteúdo. Sempre o foco foi a imprensa. O talento vem para promoção, assim como um artista, um cantor, vem para poder promover seu disco, para promover sua nova turnê. O mesmo acontece com o lançamento de um filme, uma série, um conteúdo audiovisual. Né? O talento que vem com um propósito muito claro de gerar matéria, de gerar conteúdo, muitas vezes de se aproximar do público-alvo, mas o foco é muito em torno da estratégia de imprensa. E aí que a gente vê as entrevistas entrarem no Fantástico, diferentes canais, diferentes sites, diferentes blogs, entrevistas com influenciadores. Isso tudo é muito bem pensado e estruturado de acordo com aquele lançamento, de acordo com o talento, enfim. Isso mudou muito ao longo dos últimos anos, né? A gente teve o Brasil como um dos destinos selecionado por alguns talentos nos últimos anos, talentos, distribuidoras, estúdios, tudo pensado realmente em muitas mãos. Agora, com a chegada da Comic Con em 2014 no Brasil e a proporção com que a Comic Con no Brasil ganhou, a vinda de talentos para o Brasil passa a ser um evento anual. Então, o volume de talentos que hoje vem para o Brasil cresceu exponencialmente. A maneira com que esses talentos vêm, como eles se relacionam com o público final, também mudou. Hoje já não é mais uma pré-estreia restrita apenas a alguns convidados. Hoje é um evento com 300 mil pessoas, se eu não me engano, são todos os dias de Comic Con. Talvez tenha já mudado esse número ao longo dos anos,
mas a gente está falando aqui de um volume altíssimo de pessoas que podem ter um contato direto com aquele talento, muitas vezes endeusado por uma tela. Então, mudou-se muito a proposta de ter o talento no Brasil. Agora, oportunidades podem acontecer. Talvez se o Chris Hemsworth estivesse de férias e tivesse topado dar alguma entrevista, excelente. Mas, via de regra, não. A vinda dos talentos são pensadas, fazem parte da estratégia, tem um propósito muito claro. Ter o talento aqui para que ele possa promover aquele conteúdo através do relacionamento que ele tem com a imprensa. Perfeito, cara, perfeito. Bom, mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar. A gente tem aqui a Dica Fé, né, que é a nossa dica que a gente pede para todos os convidados, que é basicamente você fala, a gente bateu um papo aqui sobre marketing de entretenimento, né? Imagine que essas pessoas elas querem sair daqui agora e aprender um pouco mais sobre o assunto, aprender um pouco mais sobre o que foi falado aqui. Então, você dá uma dica para essas pessoas. Pode ser um podcast, pode ser um filme, um livro, uma série, uma frase, ou não fazer nada e dormir porque descansar também é bom. Enfim, o que para você faz diferença. E antes disso, eu queria que você falasse, a gente falou de vários filmes, vários gêneros. Cara, do que você gosta de assistir? Eu tenho minhas peculiaridades, o que eu gostava de assistir antes de começar a trabalhar com esse mundo. Eu sempre fui muito fã do gênero de terror, eu sempre gostei muito de comédia, eu sempre gostei muito de filmes de arte. Ao longo desses anos, eu fui exposto a outros gêneros que até então não tinha tanta familiaridade. Acredite ou não, o universo de heróis, todas essas franquias, eu não até então tinha sido público-alvo e eu aprendi a experimentar, a gostar e cada vez mais consumir ao longo dos anos. Mas eu, se te falar a verdade, Matheus, eu assisto desde o filme de arte que está concorrendo ao Oscar, ao novo lançamento do universo de heróis, até o reality show, que a gente já sabe o que esperar. Eu tô lá, audiovisual faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha carreira, faz parte do meu DNA. Esse já não dá mais para tirar da veia. Dicas, vou dar duas. O meu queridinho de muitos anos é o Brainstorm 9, o b9.com.br, do Carlos Merigo. É um excelente veículo de comunicação com foco em marketing e comunicação, que vale a pena para quem está estudando marketing, para quem quer aprofundar, para quem está no mercado. Eu particularmente uso e uso muito, é uma maneira de eu estar também um pouco mais atento e atualizado com o que está acontecendo no mercado, tanto a nível nacional, mas também a nível global. O Merigo também grava um podcast, também do Brainstorm 9, que eu recomendo como uma ferramenta também para expansão de conhecimento dentro do mundo de marketing e comunicação, e especificamente para quem quer entender um pouco mais o universo de parcerias, de entretenimento dentro desse mundo com o branded que a gente acabou falando um pouquinho hoje. Existe um site chamado marketingpartnerships.com. Esse é um hub em que marcas se encontram para desenvolvimento de possíveis ações, mas ao mesmo tempo para o consumidor ou para quem quer conhecer um pouco mais, também é uma oportunidade, também é um veículo que acaba pontuando ali as principais ações que estão acontecendo, de novo, a nível global, dentro desse mundo de associação de marcas. E aí a gente está falando muito além do audiovisual, a gente também está falando do universo de games, produtos de consumo e como essas marcas podem se unir num conceito único. Então, enquanto quase que um database para referência e para entender o que está acontecendo no mercado e melhores práticas, esse é um site que eu particularmente uso muito, usei ao longo desses anos, uso até hoje, e para quem quer se especializar nesse nicho, também vale muito a pena. Perfeito, cara. Então, mais uma vez, obrigado por ter topado. Obrigado, Héctor, também por ter topado participar. Como encontro vocês? Você me encontra no LinkedIn. linkedin.com/Bruno Dalu, Dalu, D-A-L-U-L, é a maneira mais fácil da gente se conectar. E a mim você pode encontrar pelo @ettore_prof no Instagram, ou também pelo meu LinkedIn, Ettore Medeiros. Eu amei o papo, muito obrigado por ter me convidado, muito obrigado por tirar esse tempo e mostrar pra gente ideias e posicionamentos tão valiosos. Muito obrigado mesmo, Bruno. Foi um prazer, pessoal. Obrigado para todo mundo. É isso, gente. Então, não sei quando vai sair esse episódio, já tô falando de novo, mas tem um tanto de episódio que você pode assistir ainda.
que já foi lançado, tá? No mínimo 14, mas eu acho que vão ter mais episódios. Então você pode assistir no YouTube, se você preferir, ou você pode ouvir pelo Amazon Podcasts. Gostou, né? Gostou, né? Não fala aí, Spotify, Amazon Podcasts. Não Então, ação cara, de patrocínio, hein? oi? Não entrei com ação de patrocínio, que fique Não muito entrou com ação de patrocínio. assistindo esse podcast. Então, nosso podcast ele tá disponível aí em todas as plataformas. A que for a sua favorita, você pode escutar. E é isso, gente. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.